Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. É o terceiro estudo hoje e estamos a estudar o capítulo 1, O Futuro e o Nada, item 2 do livro de Allan Kardec, e estamos como já fizemos no último sábado, a fundamentar este estudo sempre que é possível no livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. E sempre que é possível, porquê? Porque estes comentários contidos no livro Justiça Divina foram recebidos por Chico, comunicados por Emmanuel nas reuniões públicas onde se estudava exatamente este livro, O Céu e o Inferno. Mas não estão aqui todos os itens, de modo que nós vamos comentando com o livro Justiça Divina sempre que esses itens aqui estiverem comentados. E agora eu convido a todos para uma breve prece e levemos o nosso pensamento ao mais alto. Respiremos profunda e serenamente. Imaginemos a figura amorosa do nosso amado Mestre Jesus, sorrindo alegre para nós. E vamos agradecer, amado Mestre Jesus, as bênçãos da vida, a oportunidade dos estudos que nos permite compreender melhor a nossa existência, a existência daqueles que nos rodeiam, e permite-nos assim evoluirmos em nós mesmos e ajudarmos os outros naquilo que nos é possível pela compreensão daquilo que já somos capazes. E fica connosco, amado Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então começar por ler e refletir um pouco sobre o item 2 do capítulo 1 do Céu e do Inferno, o Futuro e o Nada, que nos diz assim: pela crença em um nada, o homem concentra inevitavelmente todos os seus pensamentos na vida presente. Com efeito, ele não poderia racionalmente preocupar-se com um futuro que não espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, pois, o mais poderoso estimulante do egoísmo, e o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega a esta conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, pois que depois de nós tudo está acabado. Gozemos rápido, porque não sabemos quanto isso durará. E é esta outra, aliás, bem grave para a sociedade, que diz o seguinte: gozemos, não importa à custa de quem, cada um por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Se o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que não creem em nada? Eles dizem que a lei humana atinge apenas os inaptos, eis porque aplicam seu talento nos meios de se esquivarem dela. Se existe uma doutrina malsã e antissocial, é seguramente o niilismo, porque ela rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. E por isso, Allan Kardec dedica todo o capítulo 1, O Futuro e o Nada, a refletir sobre esta doutrina que ele intitula de malsã e antissocial, que é o niilismo, e que ainda existe nos dias de hoje. E das pesquisas que eu fiz, é fundamentada em muitas correntes nos dias de hoje, e portanto o nosso trabalho nunca chega ao fim, não é? Para nós que acreditamos que a vida continua, nas sucessões, nas reencarnações sucessivas, na continuação da vida, na evolução de tudo e de todos os seres, é-nos difícil entender esta posição desta doutrina. E o que é o niilismo? O niilismo, que vem da palavra latina nihil, que se escreve N-I-H-I-L, de nada, significa em latim, é uma doutrina filosófica que atinge os mais variadas,
que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo, entre elas a literatura, a arte, as ciências humanas, as teorias sociais, a ética e a moral, cuja principal característica é uma visão cética, radical e, sobretudo, pessimista em relação às interpretações da realidade que aniquila valores e convicções. E esta definição não é minha, eu fui buscá-la porque é a mais simples que eu encontrei no Wikipedia Online, e se puserem nihilismo com dois i's, N-I-I-L-I-S-M-O, tal como Kardec aqui expõe no seu livro, vão encontrar então o desenvolvimento desta doutrina filosófica, que é bastante malsã, como nos diz Allan Kardec, e com toda a razão, porque aniquila o respeito e os valores. E com certeza muitos de nós já se cruzaram com companheiros de caminhada nossos que dizem exatamente a última frase, que é sempre um choque para todos aqueles que não partilham desta postura, que é: gozemos, não importa à custa de quem, cada um por si, a felicidade neste mundo é do mais astuto, ou em português, como nós às vezes ouvimos, do mais esperto. E, portanto, não estamos assim tão desfocados de uma realidade comentada pela falange dos espíritos da verdade e aqui transcrita por Allan Kardec, que é o niilismo. E para refletirmos sobre este capítulo, este item segundo do capítulo primeiro, vamos na Justiça Divina, no livro Justiça Divina, ao capítulo 74, que se intitula exatamente Contrassensos, que foi exatamente o título que eu coloquei para as nossas reflexões de hoje. E esta comunicação foi recebida por Chico na reunião pública de 17 de novembro de 1961 e destina-se exatamente a comentar a primeira parte deste livro, O Céu e o Inferno, o primeiro capítulo, que é o Futuro e o Nada, e o item segundo, que é o que nós estamos aqui a refletir. Eu há pouco, quando partilhei convosco os links, li-vos a primeira frase. E nestes contrassensos, Emmanuel comunicou algumas frases muito curtas, exatamente para mostrar alguns contrassensos, daí o nome do capítulo, e eu partilhei o primeiro, mas vou repetir para nós refletirmos um pouco. Diz assim a primeira frase: quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara, dizendo: sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz, dizendo: não me sujes os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado: não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produziu: que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse à lagarta que lhe dera a existência: não te conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fulgiu soberana, exigiu da ostra em que se criara: não te abeiras de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que se fizera, dizendo: não me roubes a luz. E comenta Emmanuel: copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal, do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando jactacioso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão.
E assim, queridos companheiros, termina Emmanuel este item 74 contrassensos, perdão, mostrando-nos, por exemplos, que o homem que em nada acredita põe inclusivamente em causa o nosso próprio Criador, como a borboleta põe em causa a lagarta que lhe deu origem, como a gota põe em causa o mar que originou, não é? Como o arco-íris põe em causa o sol que lhe tira a luz, na palavra dele. Também o homem que não acredita em nada cria um enorme vazio na sua própria vida. Vazio esse que lhe cria muitos desequilíbrios mentais, sociais e de valores, pois se ele não acreditando em nada, também não tem valor. Se ele acha que, como nos diz aqui Emmanuel, a vida é poeira e nada e Deus é ilusão. Se a vida é poeira e nada, o que importa é usufruir, o que importa é gozar o agora, o que importa é gozar o hoje, sem base de passado ou sem perspectiva e objetivo de futuro. E nada é pior, queridos amigos, do que para uma mente saudável, que é a inexistência de princípios e objetivos de vida fundamentados no respeito, fundamentados nas regras sociais, fundamentados nos valores que querem construir uma sociedade fraterna e caridosa. Portanto, esta postura leva ainda hoje a grandes desequilíbrios mentais. A doença mental está a aumentar exponencialmente no mundo. E porque estamos a entrar no mês amarelo, e eu hoje tive a oportunidade de partilhar convosco uma palestra que foi orientada pelo nosso companheiro Orson Carrara e que teve como palestrante ou como expositor, se quiserem, o Dr. Almeida Júnior a respeito do suicídio. Ele dizia exatamente que a pessoa sem valores e sem princípios, fundamentada numa vida materialista, de um presente imediatista que se quer consumir rapidamente, acaba por chegar, pelas circunstâncias da vida, muitas vezes a um patamar em que a vida deixa de ter sentido e que a existência não tem qualquer valor. E daí até ao suicídio é um passo. Não se fala muito, mas os índices dessa malsã postura estão a aumentar muitíssimo entre jovens e entre crianças. E, portanto, esta reflexão contrassensos e este estudo do livro Céu e Inferno, neste primeiro capítulo do Futuro e o Nada, leva-nos exatamente a refletir em nós mesmos e a pensarmos quais são os paradigmas que nós queremos quebrar na sociedade. Qual é o nosso papel enquanto espíritas? Qual é o nosso papel enquanto seres que estão nesta vivência e nesta existência com a crença da importância de viver o presente, sim, mas viver o presente com a consciência de um passado e muitas vezes de um passado milenar que nos trouxe aqui para retificar, para continuar a aprender, para melhorar, porque o nosso objetivo de vida é o melhoramento contínuo, é o progresso sadio, é a evolução na luz e na paz de todos nós e não só nosso. E, portanto, estas políticas ou estas doutrinas filosóficas, melhor dizendo, estão fundamentadas e levaram ao crescimento do materialismo, e por esta razão o materialismo é um grande opositor de tudo aquilo que é espiritual, porque o espírito em si precisa da matéria dentro do equilíbrio e da harmonia necessária para poder cumprir os seus princípios e os seus valores e as suas missões na construção do mundo mais saudável, na construção de um mundo
que todos queremos que seja melhor. E estas reflexões são assim muitíssimo úteis, embora elas nem sempre sejam muito fáceis para nós compreendermos, uma vez que a nossa postura, na sua maioria, é oposta. Mas eu entendo, e como todos provavelmente também entendem, pelas leituras acabadas de fazer, que nada é por acaso. E se Allan Kardec e a espiritualidade colocaram estas reflexões no primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, com o título Futuro e o Nada, é exatamente porque eles tinham a consciência do trabalho que há a ser feito por todos nós e principalmente em nós mesmos sobre estas matérias. E assim, queridos companheiros, eu aguardo os vossos comentários, aguardo as vossas interações para que possamos criar a tal dinâmica que tanto queremos. Despeço-me aqui até à próxima semana, ao próximo sábado, às 9 da noite, mas antes gostaria de terminar com uma pequenina prece de agradecimento. O agradecimento para nós, ou para mim, é sempre a bênção que nos envolve e guia. E assim, amado Pai Celestial, de luz, de paz e de bondade, aqui nos encontramos a agradecer estes maravilhosos ensinamentos. Que eles possam envolver a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que connosco estudem e a nós mesmos. Que fiquem em todas as casas as bênçãos de luz e paz, principalmente aqueles nossos irmãos que, tal como nós, ainda se encontram em processo de evolução, em processo de doença, do corpo ou da alma. Que a tua luz e a tua paz fiquem com todos nós e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nos despedimos até ao próximo sábado e que assim seja.